E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita Kuroda e nesse bloco nós vamos resolver algumas questões de juros compostos. Juros compostos é um tema base para vários outros assuntos que caem na sua prova, como ajuste a valor presente, cálculo do valor presente líquido, que é o VPL, cálculo do valor de uso de ativos imobilizados, desconto de duplicatas, cálculo de juros como receita e despesa financeira de curto e longo prazo. Ou seja, se você quer chegar bem preparado para a sua prova, tem que saber calcular juros compostos. Nós vamos resolver hoje 6 questões que já caíram no exame, mas da época da FBC, porque essa banca ela costumava cobrar questões de nível mais básico. Isso porque nós ainda não chegamos nos níveis mais avançados e a Consulplan não tem cobrado questões de nível básico. Mesmo assim, é importante que você passe por essas questões, porque sem esse conhecimento você pode perder vários pontos na sua prova. Então, se você entender bem essa aula, você com certeza terá dado mais um passo importantíssimo em direção à sua aprovação. Agora chega de conversa e vamos para a nossa primeira questão. Em 31 de 1 de 2016, uma sociedade empresária efetuou uma venda a longo prazo com as seguintes condições: valor da venda a prazo, R$ 20.000. Prazo para recebimento, 14 meses. Quantidade de parcelas, uma parcela. Taxa de juros imputada, 2% ao mês. Sistema de capitalização, juros compostos. Para atendimento às normas brasileiras de contabilidade, a sociedade empresária registra a receita financeira a apropriar, a crédito de juros a apropriar, conta redutora das contas a receber, classificada no longo prazo. Mensalmente, a receita financeira relativa ao período é reconhecida no resultado, proporcionalmente ao tempo transcorrido e utilizando-se a taxa de juros imputada. Considerando-se as informações apresentadas, a parcela da receita financeira reconhecida no resultado em fevereiro de 2016 é de aproximadamente. A questão pede a parcela da receita financeira reconhecida no resultado em fevereiro de 2016. Mas o que é a receita financeira? A receita financeira são os juros incorridos no período, mesmo que não tenham sido recebidos. Isso porque a contabilidade utiliza o regime de competência. Vamos colocar essas informações numa linha do tempo. O dia 31 de 1 de 2016 foi o dia da venda, então essa será a nossa data zero. Considerando que a venda foi a longo prazo, para pagamento após 14 meses, para construir o diagrama de fluxo de caixa, podemos considerar como se a empresa tivesse feito um empréstimo ao cliente. Por isso, o fluxo na data zero é representado por uma seta para baixo, porque saiu dinheiro do caixa. E o recebimento, ao final do 14º mês, é representado por uma seta para cima, porque vai entrar dinheiro no caixa. Dessa forma, é como se essa venda a prazo fosse um investimento do ponto de vista da empresa, porque ela será remunerada por esse investimento através dos juros. E é por isso que esses juros são reconhecidos como receita financeira. Mas perceba que a questão pede valor reconhecido como receita financeira em fevereiro de 2016. Ou seja, se a data zero é em 31 de 1 de 2016, ao final de fevereiro terá passado apenas um mês. Dessa forma, nós temos que calcular apenas os juros incorridos em um período, da data 0 até a data 1. Vamos ver quais dados o enunciado nos deu para calcular esses juros. Nós temos o valor da venda a prazo de R$ 20.000,
a ser pago em uma parcela. Isso quer dizer que R$ 20.000 é o valor futuro ao final do 14º período. O valor futuro, também chamado de montante. Ele também disse que a taxa de juros é de 2% ao mês, que é o nosso I. 14 meses é o valor de N. Então, temos o montante igual a R$ 20.000, o N igual a 14 meses e a taxa igual a 2% ao mês, que é o mesmo que 0,02. Agora, nós temos que encontrar o valor do capital na data zero. Consultando o nosso mapa mental, você vai ver que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. O montante é de 20.000, que é igual ao capital, que é o que queremos calcular, vezes 1 mais I é 1,02 elevado a N, que é igual a 14. Então, 20.000 é igual a capital vezes 1,02 elevado a 14, nós podemos fazer na calculadora. 1,02 x elevado a y, 14, igual 1,319,478. Então, o capital será igual a 20.000 divididos por 1,319,478. 20.000 divididos 1,319,478 é igual. O capital será igual a 15.157,50. Agora, nós podemos substituir esse valor na fórmula dos juros compostos. Vamos ver o nosso mapa mental para relembrar essa fórmula. Essa fórmula aqui, ó. Juros é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1. Então, juro é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Veja que agora nós queremos calcular os juros para o primeiro período. Então, aqui, nesse caso, nós temos que usar N igual a 1, ok? Então, os juros será igual a... O capital, nós acabamos de encontrar, que é de 15.157,50, que multiplica 1 mais I, então, 1,02 elevado a N, que é igual a 1, menos 1. O número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então por isso que eu omiti esse expoente, ok? Então, juro é igual a 15.157,50 vezes 1,02 menos 1 é igual a 0,02. Juro é igual
15.157,50 vezes 0,02 é igual a 303,15. Então, esses são os juros incorridos no primeiro período. Esses juros serão justamente a parcela da receita financeira reconhecida no resultado em fevereiro de 2016. Gabarito, letra A. Caso você não se lembrasse da fórmula dos juros compostos, você poderia resolver também usando a fórmula do montante, mas nesse caso usando N igual a 1. Isso para calcular o montante ao final do primeiro período, e depois seria só aplicar na fórmula geral do montante, que você chegaria ao mesmo resultado. Para fazer esse cálculo no HP12C, nós vamos usar essa mesma lógica. Primeiro calculando o valor do capital, que é o valor presente, depois calculando o montante ao final do primeiro período e depois subtraindo o valor do capital desse montante encontrado, que é exatamente esse cálculo aqui. E assim, nós vamos chegar ao valor dos juros. Vamos ver então como fazer esse cálculo no HP12C. Vamos começar apertando F-Clear Reg para limpar os registros, 20.000 FV para registrar o valor futuro, 14N para registrar o número de períodos, 2I para registrar a taxa de juros e PV para calcular o valor presente. Agora, como nós queremos calcular os juros para apenas um período, nós vamos digitar 1N. Esse comando 2i nós podemos omitir, porque nós já registramos esse valor aqui anteriormente. Então, vamos apertar FV para calcular o montante ao final do primeiro período. Agora, recall PV para recuperar o valor do capital. E o sinal de mais, chegando ao valor dos juros. Veja que eu apertei mais, porque quando eu apertei Recall PV, ele já veio com sinal negativo. Então, temos mais 15.460, mais menos 15.157,50. Assim, confirmamos o gabarito na letra A. E vamos para a nossa próxima questão. Uma sociedade empresária que realiza seus registros de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicou, em 1º de 2015, a importância de R$ 144.580 em um banco, a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, cujo resgate ocorreu em 28 de 2 de 2016 no valor de R$ 153.429,45. Com base nessas informações, considerando-se o mês comercial de 30 dias e desconsiderando-se os efeitos tributários, o valor que a sociedade apropriou como receita financeira em 31 de 12 de 2015 é de... Essa questão está pedindo o valor apropriado como receita financeira em 31 de 12 de 2015. Sempre que a questão pedir o valor da receita ou da despesa financeira, o que você precisa calcular são os juros do período. Perceba que a aplicação foi feita no dia 1º de dezembro de 2015 e o enunciado pede a receita financeira em 31 de 12 de 2015. Ou seja, temos que calcular os juros apenas para o primeiro mês. Por isso, vamos usar aqui N igual a 1 mês. O enunciado também disse que a taxa foi de 2% ao mês. Esse é o valor de I. O capital, que é o valor aplicado, foi de R$ 144.580.
Como queremos apenas o valor dos juros incorridos no primeiro mês, ou seja, em 31 de dezembro de 2015, esse valor resgatado em 28 de 2 de 2016, ele está aqui só para te confundir, nós não vamos usar ele no cálculo. Como na questão passada nós usamos a fórmula dos juros compostos, nessa eu vou resolver com a fórmula do montante composto, que é a mais importante que você memorize. E depois, para encontrar o valor dos juros, é só subtrair o valor do capital do valor do montante encontrado. É o mesmo que fizemos na questão anterior. Você vai ver que essas questões não fogem muito disso. Colocando esses dados na fórmula, teremos o seguinte: montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. Esse montante é o montante ao final do primeiro período, ok? Não é esse montante aqui. Então, M1 é igual ao capital de 144.580 vezes 1 mais I. O I, que é de 2% ao mês, é igual a 0,02 elevado a N, que é de 1 mês. Então, M1 será igual a 144.580 vezes 1,02. Cento e quarenta e quatro, 580 vezes 1,02 igual M1 será igual a 147.471,60. Agora, para encontrar o valor dos juros, nós só precisamos subtrair o capital do montante encontrado ao final do primeiro período. Então, o juro será igual a o montante, que é de 147.471,60, menos o capital, que é de 144.580, menos 144.580, igual. O juro será igual a 2.891,60. Gabarito, letra A. Agora vamos resolver usando as funções financeiras da HP12C. Vamos começar apertando F-Clear Reg para limpar os registros. F2, se você estiver com alguma configuração diferente de casas decimais, nesse caso eu já estou com 2 casas decimais, então eu poderia omitir esse comando. Agora, 144.580 CHSPV para registrar o valor presente. Dois I, que é a taxa de juros mensal. 1N, que é o número de períodos para o qual nós queremos calcular os juros. E FV, para calcular o montante ao final do primeiro período. Agora, é só apertar Recall PV para recuperar o valor do capital e o sinal de adição, chegando ao valor dos juros. Assim, confirmamos o gabarito na letra A. E vamos para a nossa próxima questão. Uma sociedade empresária optou por liquidar antecipadamente o valor da indenização devida ao sócio excluído do quadro societário, prevista originalmente para ser paga ao final de 12 meses, a contar da data de exclusão do sócio, cujo montante seria de R$ 96.882,69.
Considerando-se os dados acima, com base na taxa de juros compostos de 0,85% ao mês, o valor presente a ser pago é de aproximadamente. Veja que essa é uma questão muito tranquila de juros compostos que está pedindo o valor presente. O valor presente é o mesmo que capital. Ela nos dá o período de 12 meses, que é o valor de N, nos dá o valor do montante de R$ 96.882,69 e nos dá a taxa, que é o valor de I, de 0,85% ao mês. Então, tudo o que nós precisamos fazer aqui é substituir esses dados na fórmula do montante composto, que é montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. O montante é de R$ 96.882,69. O capital é o que nós queremos calcular. 1 mais I. Então, 0,85% é igual a 0,0085. Então, teremos 1,0085 elevado a N. N é de 12 meses. 96.882,69 é igual ao capital vezes 1,0085 x elevado a y, 12, igual. Esse valor aqui será de 1,106,906. Então, o capital será de 96.882,69 divididos por 1,106,906. Noventa e seis, 882,69 dividido por 1,106,906 é igual a 87.525,67. Como a questão disse aproximadamente, nós encontramos o gabarito na letra C. Veja que nós arredondamos para 6 casas decimais. Com 6 casas decimais, já não chegamos ao resultado exato. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com esses arredondamentos. Eu utilizo sempre no mínimo 6 casas decimais. Agora, vamos fazer esse mesmo cálculo na HP12C. Vamos começar apertando F-Clear Reg para limpar os registros. F2 eu vou omitir dessa vez, porque eu já estou com 2 casas decimais. 96.882,69 CHS-FV para registrar o valor do montante. (0,85i), que é a taxa de juros. 12N, que é o número de períodos. E PV, para calcular o valor presente. Bem mais rápido, né? E assim, confirmamos o gabarito na letra C.
E vamos para a nossa próxima questão. Uma sociedade empresária investiu um capital de R$ 15.000 por 8 meses, a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O montante dessa aplicação foi reaplicado em outro investimento, com uma taxa mensal de juros simples de 2% por mais 4 meses. O valor total resgatado ao fim dos 12 meses é de... Essa questão é muito bacana, porque ela mistura juros simples e juros compostos. Ela é bem tranquila também. Se você resolver dividir um enunciado em duas partes, fica bem mais fácil. A primeira parte é essa aqui. Uma sociedade empresária investiu um capital de 15.000 por 8 meses a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O montante dessa aplicação foi reaplicado em outro investimento. Então, nessa primeira parte, nós temos que calcular o montante usando juros compostos. A fórmula do montante composto, a essa altura, com certeza você já decorou, né? Que é montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Vamos chamar essa aplicação de aplicação 1. Então, tudo aqui vai ser 1. C1, M1, I1 e N1, ok? Então, M1 é o que queremos calcular, C1 é de 15.000, que é o valor aplicado. Aqui temos 1 mais I1, o nosso I1 é de 1% ao mês, que é igual a 0,01. Elevado a N1. Aqui, N1 é igual a 8 meses. Então, M1 será igual a 15.000 vezes 1,01 elevado a 8. 1,01 x elevado a y, 8, igual. M1 será igual a 15.000 vezes 1,082 856. Eu já vou multiplicar direto aqui por 15.000 vezes 15.000 igual M1 será igual a 16.242,85. Ok? Agora vamos para a segunda parte. O montante da primeira aplicação foi reaplicado. Então, vamos dizer que o M1 será igual ao capital da segunda aplicação, que vamos chamar de C2. Então, C2 será igual a 16.242,85. Esse montante foi reaplicado a juros simples, com uma taxa de 2% ao mês. Então, I2 será de 2% ao mês, que é igual a 0,02, por mais 4 meses. Esse será o nosso N2. 4 meses. Aqui nós podemos usar a fórmula do montante simples, que é bom que você memorize também. Na aula anterior de juros simples, nós usamos bastante a fórmula do Juruquim. Então, para variar um pouco, aqui nós vamos usar a fórmula do montante simples. Se você não se lembra dessa fórmula, dá uma olhadinha aqui no nosso mapa mental. O montante simples é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N.
A diferença da fórmula do montante simples para o montante composto é o N, ó. Nos juros compostos, o crescimento é exponencial. Então, o N está aqui no expoente. No juros simples, o crescimento é linear. Então, o N aparece multiplicando o I. Ok? Então, voltando aqui para a nossa resolução. O montante, que é o M2, será igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Então, M2 será igual a 16.242,85 vezes 1 mais. Aqui temos que fazer primeiro a multiplicação, certo? Então, vamos multiplicar 4 vezes 0,02 igual 0,08. M2 será igual a 16.242,85 vezes 1,08. 16.242,85 vezes 1,08 é igual M2 será igual a 17.542,28, arredondando para 2 casas decimais. Será que temos gabarito? 17.542,28. Gabarito, letra C. Ok? Agora, vamos fazer essa resolução na HP12C. Antes da gente fazer esse cálculo na HP12C, é importante que você lembre que para o cálculo do juros simples, nós temos que usar o período em dias e a taxa ao ano. Então, na segunda aplicação, onde temos 4 meses vezes 30 dias, vamos usar 120 dias. E na taxa da segunda aplicação, que temos 2% ao mês, vamos multiplicar por 12 meses e vamos usar 24% ao ano. Isso na segunda aplicação a juros simples. Então, vamos começar apertando. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vamos começar apertando F-Clear-Reg para limpar os registros. F2 para 2 casas decimais, 15.000 CHS-PV, que é o valor investido, 8N, que é o número de períodos em meses da aplicação 1, 1I, que é a taxa de juros compostos da primeira aplicação, e FV para calcular o montante da aplicação 1, a juros compostos. Agora, vamos registrar esse valor como capital do investimento 2, apertando CHS-PV. Agora, 120N, que é o período da segunda aplicação em dias, porque vamos calcular o juros simples, 24I, que é a taxa ao ano, F-int, para calcular o juros simples dessa aplicação, e mais, para somar esses juros ao capital investido, chegando ao valor total ao final da aplicação, ao final das 2 aplicações, que será o valor total resgatado ao final dos 12 meses.
Assim, confirmamos o gabarito na letra C. E vamos para a nossa próxima questão. Um investidor aplicou a quantia de R$150 mil em um título de renda fixa resgatável no final do prazo de 12 meses. A taxa de juros composta aplicada ao título é de 4% ao mês. O valor de resgate do título no final do 12º mês é... Essa questão pede o valor de resgate do título ao final do 12º mês. Valor de resgate é o mesmo que valor futuro, que é o mesmo que montante. Então, novamente, vamos usar a fórmula do montante. A questão disse que a taxa de juros é composta, então vamos usar a fórmula do montante composto, onde montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. O que nós queremos calcular é o montante. O capital é o valor aplicado, que é de 150 mil. O prazo, que é o nosso N, é de 12 meses. E a taxa de juros composta ao mês é de 4%, que é o nosso I. 4% é o mesmo que 0,04. Então, o montante será igual ao capital de 150 mil, que multiplica 1 mais 0,04 elevado a 12. Montante é igual a 150 mil, que multiplica 1,04 elevado a 12. 1,04 x elevado a y, 12, igual. Montante é igual a 150 mil vezes 1,601032. Vamos multiplicar isso aqui por 150 mil, igual, nosso montante será de 240.154,83. Temos gabarito? Temos na letra B. Questão tranquila, né, pessoal? Vamos resolver agora na HP12C. Vamos começar apertando F Clear Reg para limpar os registros. F2 eu vou omitir porque já estou com duas casas decimais. 150.000 CHSPV para registrar o valor presente. 12N para registrar o número de períodos. 4I para registrar a taxa de juros. E FV para calcular o valor de resgate, também chamado de montante ou valor futuro. E assim, confirmamos o gabarito na letra B. E vamos para a nossa sexta e última questão. Uma empresa obteve em 1º de julho um empréstimo de R$800 mil a ser pago integralmente após 3 meses, com incidência de juros compostos de 5% ao mês. Ao final do mês de agosto, a empresa apresentará o valor de despesa financeira acumulada referente a este empréstimo no valor de... A questão pede o valor da despesa financeira acumulada ao final do mês de agosto. Quando a questão pede a despesa financeira, você já tem que saber que ela está querendo que você calcule os juros incorridos no período. Se o empréstimo foi feito em 1º de julho e ela quer a despesa até o final do mês de agosto, o número de períodos será igual a 2 meses. Então, teremos que N é igual a 2 meses.
O valor do empréstimo foi de R$800 mil, que foi o valor que entrou em caixa na data zero. Então, esse será o nosso valor presente ou capital. A taxa de juros compostos foi de 5% ao mês. Esse é o valor do nosso I. Para calcular o valor dos juros do período, que é o que a questão está pedindo, podemos aplicar diretamente a fórmula dos juros compostos, que é juro é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1. Então, juro é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1. Juro é igual a... O capital é de 800 mil, que multiplica 1 mais I. I, que é de 5% ao mês, será igual a 0,05. Então, aqui teremos 1,05 elevado a 2, que é o número de meses, menos 1. Juro é igual a 800 mil, que multiplica 1,05 x elevado a y, 2, igual 1,1025 menos 1. Juro é igual a 800 mil vezes 0,1025 menos 1. E esse valor vamos multiplicar por 800 mil, igual, o nosso juro será igual a 82 mil. Gabarito, letra C. E para finalizar, vamos resolver essa questão na HP12C. Vamos começar apertando F-Clear Reg para limpar os registros, F2 para duas casas decimais, 800 mil CHSPV para registrar o valor presente, 2N para registrar o número de períodos em meses, 5I para registrar a taxa de juros e FV para calcular o montante. Agora, recall PV para recuperar o valor presente e, por fim, adição, chegando ao valor dos juros. E assim, confirmamos o gabarito na letra C. Tranquilo, né, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima!